Bom dia! Seja bem-vinda a mais uma terapia pela palavra. Vamos dar continuidade ao nosso estudo aqui de Daniel. Bom dia, Karina, bem-vinda. Vamos continuar aqui com Daniel no capítulo 5. Ontem não consegui vir, gente, não sei se todas viram meus stories aí, batemos o carro, meu Deus, virou uma amassadeira só na frente, atrás, em tudo. E aí eu tive que ontem ver algumas coisas referentes a isso, né, seguro, tudo isso, todo esse trâmite é muito demorado, enfim. Acabei não conseguindo chegar a tempo, mas tudo bem, né, gente, a vida em movimento, as coisas acontecendo... E vambora! Hoje estamos aqui firmes e fortes para falar da palavra de Deus mais uma vez. E hoje nós vamos falar do capítulo 5 de Daniel. Nós falamos na última live, nas últimas aí, né? A gente veio falando do ego, do egocentrismo, do quanto a gente se coloca acima do verdadeiro valor. Bom dia, Claudinho, bem-vindo! Do quanto a gente se coloca acima do verdadeiro valor. E o quanto a gente precisa colocar Deus no centro, que é o teocentrismo. É Deus no centro, Deus acima, do lado, abaixo, tudo. Deus ocupando todos os espaços e lugares. Porque isso é o que a gente tem que fazer. É essa a cadeira de honra, a cadeira cativa que Deus tem que ter no teu coração. É o lugar de honra. E aí... Hoje nós vamos falar sobre aprender com os erros dos outros. Por quê? Tivemos um rei, Nabucodonosor, que precisou sofrer, amargar muitas coisas, passar assim por um perrengue daqueles para aprender que ele não era o centro do universo. E ele aprendeu. E aí, a Bíblia termina o capítulo 4 falando, né? Termina aquilo que eu li para vocês, né? Que é... A última frase é, tudo que ele faz, os últimos versos, tudo que ele faz é justo e ele o faz da maneira certa. Ele sabe como tratar gente orgulhosa e tem o poder para torná-los humildes. Foi essa a tratativa de Deus com Nabucodonosor. Fez com que ele entendesse sobre a humildade. E aí, não se fala mais dele. A gente já passa para o capítulo 5, onde a Bíblia começa a falar do rei Belsassar, que é o herdeiro do reino de Nabucodonosor. É o filho do Nabucodonosor. Mas olha o que essa criatura me faz, gente. E aí, por isso o título, Aprender com os Erros dos Outros. A gente precisa aprender com os erros dos outros. A gente precisa ter mais sabedoria. Porque quando você erra... Uma coisa que você precisa fazer, você errou, acolheu o seu erro, fez o que tinha que fazer com isso, administrou tudo aquilo dentro de você e acabou. Vida que segue, você não vai ficar ali remoendo aquele erro, né? Você, claro, tem erros que nos colocam inclusive em situações de luto pelo que foi perdido diante daquilo, né? Que diante do erro há perdas, então você entra em luto e você trabalha aquilo, você administra aquilo. E depois, gente, vida que segue, mas não pode seguir à toa, seguir alegre. Você precisa aprender com aquilo, porque a dor não pode ser em vão. As lágrimas que você chorou não podem ser desperdiçadas. E Deus não desperdiça lágrimas, viu? Ele vem e traz as lições que a gente precisa aprender. Então, tudo isso não pode ser desperdiçado, ok? E aí... Você então aprende com tudo aquilo, aprende ali, consegue fazer o seu movimento ali de aprendizado, consegue entender o que você precisa aprender com aquilo e segue. Isso já é sábio, né? Porque tem gente que erra e não aprende. Então aprender já é sábio, né? Já é um princípio da sabedoria. Agora imagine então quão sábio é aprender com os erros que nem foi você que cometeu. E que provavelmente em algumas situações você nem colheu os resultados desses erros. São erros dos outros e que nem respingaram em você. Mas você vê o sofrimento do outro e você olha aquilo e fala, nossa, eu não quero passar por isso. E você aprende. Sem ter que passar pela dor, você aprende. Esse é o ponto máximo da sabedoria, gente. Sabe? Da inteligência. De você então... olhar e falar, meu Deus, fulano fez tal coisa e olha onde ele foi parar.
eu não vou fazer, porque eu não quero esse mesmo lugar. Porém, Belzazar não era sábio, né? Ao que consta aqui no capítulo 5. Vou contar para vocês a história dele e depois eu vou dizer em que isso terminou, de que forma isso terminou para Belzazar. Belzazar, filho de Nabucodonosor, num dos banquetes lá que ele promovia, né, que ele promovia vários, porque ele vivia em festa, pelos que os estudos apontam, né, da biografia dele. Então, ele estava lá num grande banquete, o vinho era muito bem servido e ele, que já estava alto por causa do vinho, ordenou que as taças de ouro e prata que o seu pai, Nabucodonosor, havia tomado do templo de Deus em Jerusalém, fossem trazidas. Lembra que Nabucodonosor invadiu lá, trouxe cativo, invadiu a Jerusalém, trouxe cativos os habitantes de lá e escolheu dentre eles as pessoas mais bonitas, mais cultas, mais inteligentes e de alto escalão ali em Jerusalém, os nobres e os da realeza e os nobres. Levou todo mundo lá. Natália, bem-vinda, bom dia. Levou todo mundo lá cativo para Babilônia, mas Nabucodonosor passou por todo um processo e conseguiu entender quem era o Deus verdadeiro. E proclamou, inclusive, que o Deus de Daniel era o Deus verdadeiro. Mas Belzazar não ligou muito para isso, não. Ele nem se ligou com o sofrimento do pai. Ó, tem gente mandando foguinho aqui para mim. E é isso mesmo. Jéssica, bem-vinda. É isso mesmo, porque esse capítulo 5 aqui é fogo do céu, gente. E aí, o que aconteceu? Ele então mandou trazer essas taças de ouro e prata que o pai havia pego lá de Jerusalém. E aí eles beberam o seu vinho e já bêbados louvaram aos deuses de ouro, prata, bronze, ferro e madeira. Vou fazer uma pausa aqui já. Gente, o mundo espiritual existe. Você querendo ou não, você acreditando ou não, você tendo medo ou não, ele existe. E realmente não é para ter medo. Porque maior é Deus que está em nós do que a maldade que está por aí no mundo espiritual e nas pessoas que são influenciadas por esse mundo espiritual. Mas você precisa se conectar com uma verdade. Ele existe. Você é tricotômica. Você é corpo, que é isso aqui que a gente vê e pega e cuida ou não, né? Tem gente que não cuida. Eu já passei bastante tempo sem cuidar. Sofri algumas consequências e hoje eu tô fazendo o caminho inverso e cuidando. Sem cuidar, que eu digo, é no sentido de alimentação, exercício, tudo isso que a gente liga apenas ao estético, mas não, tudo isso é saúde. Você precisa cuidar do teu corpo. Alma, que é a morada das suas emoções, que é o que a gente trata aqui na nossa live Terapia pela Palavra, e o que eu trato com as minhas clientes aqui, em particular, no tete a tete, emoções, conteúdos inconscientes e tudo isso aí que a gente vai buscando e trabalhando, tá alojado na alma. E tem o espírito, você é um ser espiritual. Deus, ó, soprou o espírito de vida em você. E você é criada à imagem e semelhança desse Criador, que por meio de Jesus te chama de filho, de filha amada. Então, você conquistou o título de filha a partir do momento em que você se conecta com o milagre da cruz, com a mensagem de Jesus, com a graça que foi receber Jesus aqui nesse mundo caído para nos organizar. E se você ainda não se conectou com isso e não conquistou seu título de filho e de filha de Deus, eu recomendo fortemente que você o faça. Que você entenda que Jesus é o Senhor e Salvador da tua vida. Ele não é apenas um ser evoluído que passou aqui por esse mundo e evoluiu e transcendeu e alcançou a última camada da evolução humana, né? Considerando as 12 camadas da personalidade, a última camada é onde está Jesus, né? Na 12ª, no ser extremamente evoluído. Ele não é só um ser evoluído, ele é o próprio Deus encarnado que morreu por mim e por você. E aí,
Nós estamos nessa semana, na semana de finados, né? Onde se celebra aí o aniversário de morte das pessoas e tal, enfim. Cada um com a sua crença. Maiara, bem-vinda, bom dia. Só que, gente, eu vi um absurdo tão grande na internet, tão grande, referente a uma pessoa aí que tem uma prática, enfim, e que ela está vendendo na internet caixão, esses que morrem, enterra a pessoa, caixão, para você comprar por um determinado valor o espaço para colocar 7 nomes em 7 caixões dos seus inimigos, para você pôr os nomes dos seus inimigos nesses caixões que, não sei se no dia de finados, não sei bem, não peguei detalhes, porque eu nem fiquei gastando meu tempo nessa publicação, eu só olhei aquela ideia e pensei, uau, o mundo espiritual existe, avança e a gente tá aqui de alegre, né? Então, ela está vendendo esses caixões para você pôr o nome das pessoas lá nos caixões, para ela ir num ritual, não sei aonde, aí na floresta, não sei do que, e queimar os caixões para que os seus inimigos queimem, para que os seus inimigos se lasquem, se deem mal, ou sei lá o que. Eu não sei exatamente qual que é a intenção desse movimento do caixão. Só que a palavra de Deus me fala que eu tenho que amar ao próximo como a mim mesmo. E o próximo não é só o meu amigo que fala bem de mim, que eu amo de graça e que é bom. O próximo também é o meu inimigo. Aí eu tenho que ficar me subjugando, me sujeitando aos desmandos desse inimigo, né? Como tô usando a palavra que ela usa lá, né? Me sujeitando ao que essa pessoa quer pra minha vida? Claro que não. Eu posso me posicionar, eu delimito o meu espaço, ó, daqui pra cá você não vem, porque amar ao próximo não é ser tonto do próximo, não é ser bobo, não é ser marionete na mão das pessoas. Amar ao próximo é você querer pra ele o mesmo bem que você quer pra sua vida. E uma pessoa que fere, ela primeiro tá ferida, porque pessoas feridas ferem, gente. Guarda isso no seu coração, assim como o ouro. Pessoas feridas ferem. Pessoas saradas, pessoas felizes, pessoas de bem com a vida não gastam seu tempo ferindo as outras. Se alguém te feriu ou te fere ainda, é porque essa pessoa também está ferida. E é problema seu que essa pessoa está ferida? Claro que não. Ela tem que resolver as questões dela. Se houver algo que você possa fazer para ajudar, de repente, você até faz. Mas tem gente que realmente nos fere e que não dá nem pra ajudar, porque não dá nem pra você chegar perto da pessoa, que a pessoa é um porco espinho ali, você vai chegar, você vai se machucar. Mas é uma pessoa ferida, é uma pessoa distante do bem, distante de Deus. Aí você vai e compra um espaço de uma criatura para pôr o nome dessa pessoa num caixão e ir lá queimar no meio da floresta, para que essa pessoa se dê muito mal mesmo na vida. Você percebe que o plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória? O que você plantar, você colhe. E eu tô trazendo esse tema aqui, que não era nem isso que eu ia falar nessa live, mas encaixa perfeitamente com isso aqui que Belzazar faz. Porque Belzazar pega as taças de ouro e de prata do templo do Deus Altíssimo e profana essas taças. E bebe lá bêbado ele, os amigos, e sei lá mais o que eles fazem no meio desse banquete aí, porque na época a orgia corria solta também, né? E aí o que acontece? Eles estão lá louvando os deuses deles. E o que é louvar o Deus que não é o Deus Altíssimo? É fazer esses rituais aí, queimar caixão no meio da floresta, pôr galinha aí não sei o que na encruzilhada, tarará, tarará. Gente, tudo isso é louvar deuses que não são o Deus da luz, o Deus da verdade, a única e verdadeira fonte de vida para a sua vida, que é o Deus Altíssimo. E aí, quando a gente fala que é terapia pela palavra, ok? Então a gente tá falando das 3 partes que te constituem. Agora eu tô falando bastante da parte espiritual, mas vamos para a parte emocional. Imagina como é que tá a cabeça de um ser humano que acha que pegar um nome, escrever lá Zé no papel, pôr no caixão e dar para outra lá queimar no meio da floresta e vai fazer o Zé se lascar e pior, isso vai trazer o bem para a vida dele. Imagina como é que está a cabeça dessa pessoa. Essa pessoa está com problemas sérios emocionais. Ela precisa de ajuda. Essa e a outra pessoa que ela está querendo queimar lá e que às vezes é inimigo dela por inveja,
porque ela quer a vida do outro, não é nem porque a pessoa é má. Gente, a gente tem que ter muito cuidado, o mundo espiritual existe. Do mesmo jeito que você cuida do teu corpo, da tua alma, que você faz terapia, que você se alimenta e você faz as coisas, você também tem que ter a sua prática de oração, de conexão com Deus e de compreensão do mundo espiritual, gente. Ele existe, eu não falo muito disso aqui, porque as nossas lives são mais voltadas a uma terapia pela palavra. Porém, é necessário falar. Quando eu vi isso hoje, a minha indignação foi tão grande que eu pensei, meu Deus, eu preciso trazer esse tema aqui. As pessoas precisam se conectar com essa verdade, porque a gente está vivendo alegres. Como se o mundo fosse cor-de-rosa, gente. E não é. Vamos acordar, minha gente. E aí, voltando para Belzazar. Ele, então, lá no meio da bagunça, eis que naquele momento, olha, tá escrito aqui, vou ler para você na íntegra. Naquele exato momento, os dedos de uma mão humana apareceram e começaram a escrever na parede rebocada do palácio. Quando o rei viu a mão escrevendo na parede, ficou pálido, muito assustado. Suas pernas ficaram bambas, tremiam sem parar, os joelhos batiam um no outro. Ele gritou para que chamassem os encantadores, os astrólogos e os adivinhos e prometeu: quem conseguir ler a escrita na parede e me disser o que significa, ganhará manto de púrpura, uma bela corrente de ouro e será o terceiro homem mais importante do reino. De novo, ele achando que o dinheiro compra tudo, né? Ele ficou com medo, mas nem diante do medo ele conseguiu parar e falar assim: ai, meu Deus, me ajuda, o que está acontecendo aqui? Isso acontece aí na sua vida? Diante do medo, diante de um diagnóstico, seja de doença física ou de doença emocional, diante de um desafio da vida, você sai correndo achando que o seu dinheiro resolve tudo, antes de submeter esse tudo aí a único que pode resolver efetivamente? Se você faz isso, eu te convido a mudar, a inverter a ordem. O dinheiro é bom, ele é útil, extremamente útil. Ele traz para nós a possibilidade de comprar coisas que são um bom plano de saúde, um bom colégio para os seus filhos, uma boa alimentação, morar numa casa legal, ter um carro seguro, não digo nem um carro maravilhoso, tal, mas um carro seguro. Infelizmente tem pessoas que não conseguem nem ter isso. Então o dinheiro é bom, o dinheiro é maravilhoso, gente. Ninguém está aqui falando contra o dinheiro, ele é maravilhoso se bem utilizado. Se ele estiver sendo utilizado a seu favor e não você sendo utilizado em favor dele, fazendo de tudo aí em prol do dinheiro, porque o dinheiro não compra tudo. E aí então, todo mundo tentou, ninguém conseguiu, e aí a rainha se lembrou de Daniel, que um dia, quando o rei Nabucodonosor, um dia não, dois, né? Dois que estão escritos, pode ser até que tenham sido mais. Nabucodonosor teve os sonhos dele lá, assustadores, Daniel interpretou e tal, e deu certo. Então, manda chamar Daniel. Daniel respondeu: pode ficar com os presentes ou dá-los a outra pessoa. Eu não preciso deles. Mas eu vou ler a escrita para o rei e interpretar o seu significado. Então, primeira lição que eu deixei para você é para você aprender com os erros dos outros. Belzazar não aprendeu com o erro do pai, Nabucodonosor. E a segunda é: deixe com o outro que é do outro. Qualquer coisa que te derem, seja bom ou ruim, ainda é dele. Só vai passar a ser seu se você receber, se você quiser. Então, só aceite o presente se você quiser. Qualquer coisa que vierem te dar, enquanto você não aceitar, é do outro. A hora que você aceitar, aí passa a ser seu. Daniel, como sabe que toda a riqueza de Belzazar não veio do Deus Altíssimo, do verdadeiro rei, ele falou: o quê? Eu vou querer isso aí pra mim? Eu não, pode ficar pra você. Não preciso de nada disso. Mas eu vou interpretar o sonho para você. Então, fica aqui para você a dica. E quando eu digo que te derem, eu tô falando de objetos mesmo, né? De bens materiais, do que é palpável, mas eu tô falando também do que é subjetivo. Tudo que te derem de sentimento que não for seu, que for ruim, que não for para você, deixa com outro. Fica só com o que é seu. Você tem esse direito e o dever até de recusar e se proteger. Aí Daniel fala: ouça, rei,
O Deus Altíssimo de seu pai Nabucodonosor, um grande reino, deu a ele um grande reino e uma gloriosa reputação. Deus o fez muito poderoso, porém ele promovia e humilhava as pessoas como bem desejava. Então Deus o humilhou e o privou de todo o seu poder. O Deus Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens e põe no trono quem ele quer. Ou seja, Daniel lembrou Belzazar, né? Lembra o seu pai? Então, Deus fez isso com ele, né? E agora você, por burrice, por imaturidade, tá cometendo os mesmos erros, né? Então, olha, você é filho dele e sabe de tudo isso, mas é tão arrogante quanto ele no seu pior momento. Ou seja, o Belzazar era tão arrogante quanto o pai dele no pior momento do pai. Então, o pai ainda tinha uns momentos mais ou menos, mas Belzazar era o pai no pior momento do pai. Então, imagina o tamanho da arrogância dele. E aí ele fala, olhe para você mesmo, você quer competir com o Senhor do céu. E aí ele fala, mandou buscar as taças e fez pouco caso, né, daquilo que é de Deus e tal. E Deus enviou a mão que escreveu na parede. O que está escrito é Mene, Tekel e Pérez. O significado dessas palavras. Mene, Deus contou os dias do seu governo e suas contas são negativas. Tekel, você foi pesado na balança e está em falta. Pérez, seu reino foi dividido e entregue aos medos e persas, que são os povos inimigos ali, né, da Babilônia. Triste, hein? Ele não aprendeu com os erros do pai e teve um final pior, porque o pai aprendeu algumas lições e teve a chance de se redimir. Belzazar não. E aí fala que, olha, Belzazar fez o que havia prometido, né? Vestiu de manto e púrpura Daniel, parará, porém Daniel não quis, né? E naquela mesma noite o rei Belzazar da Babilônia foi morto. E Dario, o Medo, tinha 62 anos quando sucedeu o rei. Ele morreu na arrogância dele e na repetição de erros do seu pai, quando na verdade ele já poderia ter aprendido com os erros do pai. Então essa é a terceira lição que eu quero deixar para você na live de hoje. Não repita os erros do seu sistema familiar, dos seus antepassados. Eles fizeram o que fizeram porque eles tiveram lá as questões deles, porque eles não tiveram a sabedoria para fazerem diferente. Mas hoje, gente, aqui ó, 2023, tem tanta informação para você de qualidade na internet, apesar das baboseiras que a gente ouve, como a que eu citei aqui, né, do tal ritual, enfim. Mas tem informações para você de qualidade, muitos profissionais de qualidade, informações para você no mundo espiritual, do mundo espiritual também, informações do todo que te constitui, informações para que você se organize, se oriente e faça aquilo que você tem que fazer na tua vida. Mailton, bom dia, seja bem-vindo. Faça aquilo que você tem que fazer, informações importantes para você. E você às vezes escolhe continuar na cegueira, continuar tateando assim, ó, tentando descobrir por osmose o caminho que você tem que seguir, quando na verdade você pode saber, você pode identificar esse caminho de forma mais direta, mais direcionada. Você não precisa ficar no escuro. Então vamos sair desse lugar, vamos sair desse escuro, vamos fazer o que tem que ser feito. E hoje eu quis falar para você do mundo espiritual também, porque o que aconteceu aqui nessa passagem de Daniel foi uma atividade ali, foi uma ação do mundo espiritual. Imagina uma mão aparecendo ali, escrevendo na parede. Que horror! Eu ia me prostrar ali na mesma hora, eu ia falar, meu Deus, socorro, o que está acontecendo aqui? Mas ele continuou na arrogância dele. E aí eu pergunto, quantos de nós ainda continuamos na nossa arrogância e ignorância? Ignorância no sentido do não saber. Porque quando a gente... Quando a gente fala do mundo espiritual, tem pessoas que falam, isso não existe, sei lá. Gente, entenda. Eu não tenho medo do mundo espiritual e eu não tô falando aqui para pôr medo em você, eu tô trazendo consciência para você. Porque o mundo espiritual existe, mas maior
é Deus que está em nós, maior é o sangue de Jesus derramado sobre nós, muito mais poderoso do que toda a maldade que está aí nesse mundo e no mundo espiritual. Porém, o mundo espiritual existe sim, e afeta a terceira parte sua, que é o seu espírito, sim. E não é só isso, porque nem tudo é só espiritual, mas também nem tudo é só carnal ou emocional. É uma mistura, porque você é três partes: corpo, emoção e espírito. Então é uma mistura. Então você precisa olhar para o todo dessa mistura. E o mundo espiritual existe, o mundo físico existe, você é constituída dessas três partes e você precisa trabalhar as três. Então vamos seguir nessa consciência e tomando decisões melhores. E aí, olhando para a parte emoção, onde estão as repetições de padrão, você olha para tudo que aconteceu de errado no seu sistema familiar e você fica bravo, você fica revoltado e tal, mas quando você percebe, você está fazendo igual. Procure ajuda para você sair desse lugar, para você parar de repetir esse padrão, que às vezes você faz até mesmo sem perceber. Você faz de forma inconsciente. Mas veja, não adianta você seguir fazendo as mesmas coisas que os outros fizeram ou que você mesma já fez e que não deram certo, seguir fazendo e querer resultados diferentes, porque não vai rolar. Você não vai ter resultados diferentes. Então você precisa fazer o que tem que ser feito, ok? Então se conecte com isso, faça o que tem que ser feito. Se posicione de forma íntegra, corpo, alma e espírito. E viva o novo, viva as maravilhas que Deus ainda tem para sua vida. Combinado? A live de hoje foi um pouquinho diferente. A gente falou um pouquinho mais profundamente do tema aí da espiritualidade, mas porque eu entendo que é relevante, é importante, a gente tem que falar. A gente não pode ficar na ilusão de que isso não existe, na ignorância do saber. Busque informação e se posicione, porque existe uma vida maravilhosa para você, mas para você viver na totalidade e com prosperidade em todas as áreas da sua vida, você precisa se conectar com as suas três partes: corpo, alma e espírito. Combinado? Vamos orar para finalizar? Querido Deus, muito obrigada por trazer para nós entendimento, por trazer para nós informação, revelação, tudo aquilo que o Senhor quer que a gente entenda. Abra os olhos, Pai, de todos que estamos aqui, os meus e de todo mundo também que está me ouvindo agora, que vai me ouvir depois. Abra os nossos olhos para que a gente entenda e enxergue de uma vez por todas qual é o nosso real posicionamento. O posicionamento efetivo para a gente ter a vida abundante que o Senhor nos promete. Muito obrigada, Deus, por todo o teu amor, por toda a tua paz e misericórdia. Nós te amamos. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Amém, meninas? Amém, pessoal? Espero que essa palavra encontre solo fértil no teu coração, que ela frutifique, que você transborde na vida de outras pessoas. Se fez sentido para você, se é relevante, encaminha aí para quem você entender que tem que encaminhar e vamos avançar, gente. Vamos avançar na nossa vida sem deixar de considerar o todo que nos constitui. Combinado? Um beijão, fica com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.